Porque quando você tem uma ideia e a outra pessoa sonha junto, a gente consegue voar junto muito mais longe. Não vamos atrapalhar ninguém, vamos chamar todos, vamos atrás de todos, vamos sentar com todos, mas só vamos fazer negócio com os bons e com os melhores. Mas, cara, a gente tem que não mudar a nossa essência. Então, quando a gente faz uma negociação com uma pessoa, naquele momento tá fechado. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe, fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Agora em horários novos, né? Toda terça, quarta e quinta-feira às 15 horas nós temos um encontro marcado com você. Às segundas-feiras nós temos os quadros, né? Saúde Física e Financeira com o Dr. André Valente, quinzenalmente. E intercalado temos o quadro Fazendo Negócio Direito com o CBC Advocacia, Dr. Vitor, Dr. Clever, Dr. Eduardo, grandes advogados aí. Às sextas-feiras também temos quadros aqui no DDI Podcast, quinzenalmente. Gestão de Águia na Prática, com Neuzete, isso mesmo, e o senhor Jonathan. E intercalado quinzenalmente, Network Marketing, a força da nova economia com grande Adriano Aristides, um cara surreal, tenho certeza que tem impactado as suas vidas. E aos domingos, Conversa de Fé, isso mesmo. Aos domingos, quinzenalmente, a gente tem um bate-papo aqui marcado com o pastor Pedro, pastor da Igreja Batista Koinônia, né? Lá de Maceió, mas que aqui também está se familiarizando, né? Iniciando aí os seus trabalhos na cidade de Arapiraca. Então, meu muito obrigado a você que faz parte do DDI Podcast. Completamos aí 2 anos, estamos aí nessa fase comemorativa. O Papai do Céu tem sido muito bom. E o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Seja como espectador, aí do outro lado da telinha, seja como patrocinador, né? Parceiro que tem ajudado a crescer esse trabalho. Tudo isso só é possível porque você tem feito parte desse projeto. Meu muito obrigado e que Papai do Céu continue te abençoando. O slogan foram vocês que escolheram, né? O podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui com 3 autoridades. Boa! Para falar um papo, bater um papo aqui, falar para você coisas que vocês precisam saber do ramo imobiliário. Você que está querendo comprar sua casa, seu apartamento, construir do zero, o melhor lugar, eu vou falar para você hoje Concretize Imobiliária. E hoje eu estou aqui com ele. Vou começar por ele, é o mais velho da bancada. Epa! O Michel Concretize. Grande Michel, boa noite. Felipe, boa noite. Fabrício, boa noite. Estamos aqui hoje para bater um papo. Vamos falar sobre o que, Michel? Mas, primeiramente, agradecer o convite e fico muito feliz, né? Eu fui um dos primeiros que teve aqui, lá no seu início. Foi o nosso patrocinador, tem que voltar a ser patrocinador. Com certeza, com certeza. Então, eu sempre acreditei nesse seu projeto, lá desde o início, lá atrás do começo, e ver essa sua evolução, você alcançar esse espaço aí, esse seu público aí, é bem prazeroso para mim. Parabéns, meu irmão. Coisa boa. Felipe, boa noite. Boa noite, Flaudísio. Satisfação enorme estar aqui com você, com todo esse time aqui nosso que formamos. E só agradecer por poder fazer parte aqui. DDI Podcast, que é sucesso. Fabrício! Boa noite, Flaudísio. Satisfação enorme estar aqui com vocês, com você e com esse seu público que você vem conquistando e crescendo todos os dias. Muito obrigado pelo convite. Amém, amém. Michel, vamos lá falar. Concretize, né? As pessoas que estão nos assistindo já ouviu esse nome. Inclusive, a gente já falou muito aqui no DDI Podcast, né? Sobre a construtora
Eu estou falando isso porque o nosso público lembra de todos os que já passaram e todos os que estão entrando aqui como parceiro, né? E as pessoas ouvem falar da Concretize, e aí eu quero que o senhor fale pra gente como tem sido aí os trabalhos com a Concretize, o que é a Concretize para quem não conhece, né? E quais são as prospecções aí. Conta pra gente, conta pra gente. Bom, então, a Concretize é uma construtora, né, que nasceu com o intuito de ser moderna, ter várias coisas tecnológicas, né? Fomos a primeira empresa que trouxe light steel frame aqui para nossa cidade, né? A gente, inclusive, falou sobre isso. A construtora é voltada só para o alto padrão, né? A gente tem imóveis próprios e também trabalha em administração de obra para terceiros. E já temos quase 10 anos no mercado e nós vimos a necessidade de expandir um pouco, né? Novos horizontes. E a gente viu a necessidade de ter a nossa própria imobiliária. É um mercado que a gente já vinha trabalhando junto de todos os parceiros da cidade, tanto as outras imobiliárias, os outros construtores, os outros corretores, os outros empreendimentos. A gente já vinha dentro desse circuito há quase 10 anos. E o intuito foi a gente vir para somar nesse mercado, né? Agora com a imobiliária, para que a gente possa atender um público maior, né? Já que a Concretize Construtora ela está ali voltada só para o público de alto padrão. Agora a gente vai poder oferecer produtos diversos, como investimentos, apartamentos, aluguéis, Casa Minha Vida, venda de lotes, em todo esse circuito onde a gente já atuava, né? Expandindo agora. E a gente foi muito bem recebido por todos do mercado, né? Que abraçou essa nossa ideia. E a gente está muito feliz, né? A gente completa agora pouco mais de 15 dias que a gente fez a nossa inauguração, né? Mas a gente quis ter a mesma marca, né? Porque ela carrega não 15 dias que a gente chegou no mercado, quase 10 anos de experiência, de sucesso, né? De confiança no mercado. Então, o intuito foi esse. Bem legal a gente tá podendo expandir para a cidade isso também. Coisa boa. Como é que começa aí essa parceria entre os senhores? Quem é que fala aí? Felipe, olha. O Felipe. Um pouco tímido aí, né? Vamos se soltando. Então, eu acho que surge inicialmente, eu acho que a partir de uma amizade. Amizade que com o Michel já tem uns 20 anos. Como ele falou no dia da inauguração, mais de 30, eu digo, ô Michel. Não é tão velho assim não, mas mais de 2 décadas. Então eu acredito que surgiu daí. Uma conversa que eu tive com o Michel. Uma necessidade que eu queria montar algo diferente. Casou com a ideia do Michel. O Michel disse, eu tô com a ideia de fazer assim, 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 assado. Eu digo, rapaz, pois eu topo. Então, como dizem, melhor conversar com um doido é encontrar um mais doido que você. Por quê? Eu gosto de brincar, Fladísio, porque quando você tem uma ideia e a outra pessoa sonha junto, a gente consegue voar junto muito mais longe. Então, como o Michel falou, 15 dias de inaugurado, mas para o público. Mas nós já vínhamos trabalhando de forma interna, montando e organizando todo o escritório, toda a parte jurídica, contábil, marketing. Ou seja, a gente veio para o mercado realmente preparado. Então, sentamos, depois de montar toda a estrutura, vamos para a equipe. Então, a gente tem que ter um time de peso. Então, é a partir daí que surgem nomes que só veio mesmo para engrandecer o time da gente. Que um dos está aqui com a gente também, né? Que aí esse é um nome de grande referência, entendeu? E que juntos e com a gente vem fazendo um trabalho muito grande. Mas eu acho que a identidade, onde começou a Concretize imobiliária, acho que foi a partir realmente da amizade. E nessa amizade a gente trazer a essência do nome que Michel já fez, do grupo Concretize, que é entregar uma excelência no serviço. Então a gente trouxe isso do alto padrão para entregar para o médio e até mesmo para a Minha Casa Minha Vida. Ou seja, um cliente que é atendido pela gente, ele sai e diz mesmo, eu nunca tive um atendimento desse. Então é isso que norteia e foi a ideia da gente, entendeu? De fazer a Concretize Imobiliária, trazer justamente a essência do grupo Concretize
para a parte de imobiliária e atender da melhor forma todos os públicos. Já tem muitas imobiliárias no mercado. E o que é que a Concretize ela traz para ser um diferencial nesse mercado? Posso dizer uma coisa? Pode. Segredinho? Você tem que viver, ser Concretize. É boa. Só vivendo para você entender. Isso eu digo partindo da própria reunião da gente. Da primeira apresentação, você já sente o DNA da Concretize. Então, é por isso que eu digo, para você entender o que a gente está falando aqui, você tem que viver. Entendeu? Então, viva você que está assistindo aí, Concretize Imobiliária. Michel, muita gente que está nos assistindo, e a gente até viu, né, a inauguração e houve, e estava lá Tony Macapá, né? Grupo Terra Nossa, grande construtora, né? Nosso parceiro, o melhor lugar para você construir também é Grupo Terra Nossa, postos para você abastecer, o melhor lugar lá, meu amigo, irmão Tony Macapá, patrocinador aqui do DD Podcast. E estavam lá outros construtores também. E aí, a união do mercado com vocês tem sido impactante. E eu quero que vocês esclareçam aí para quem está nos assistindo, aonde se distingue a construtora, onde se distingue a imobiliária, as parcerias no mercado, como é que funciona aí? Fabrício. Primeiramente, o Tony é um irmão meu, né? O Tony, Felipe Mosquito e outros construtores e outras imobiliárias de Arapiraca. Desde a nossa primeira conversa, desde o nosso primeiro bate-papo, o que a gente deixou bem claro foi que a Concretize Imobiliária iria chegar no mercado para somar, para tentar fazer uma cultura de profissionalismo, seja para qual tamanho do negócio fosse. Mesmo que fosse só para tirar uma dúvida de alguém, mesmo que fosse só para plantar uma semente de um sonho, esse atendimento seria feito como se fosse para um sonho de um terreno, ou de um prédio, ou de uma casa, seja Minha Casa Minha Vida, seja um produto econômico, que eu costumo chamar de produto econômico, ou de um alto padrão, o atendimento seria o mesmo, o zelo seria o mesmo. Então, é uma dor que não só o cliente sente, mas nós que somos corretores e queremos tratar com coisa séria, a gente tenta levar e desmistificar não só esse tipo de atendimento, como o mercado. A gente sabe que todo mercado tem gente boa e gente ruim, e quando nós sentamos para tratar, a primeira coisa foi: não vamos atrapalhar ninguém, vamos chamar todos, vamos atrás de todos, vamos sentar com todos, mas só vamos fazer negócio com os bons e com os melhores. Se você estiver nos ouvindo aí, né, me ouvindo, saiba que a Concretize Imobiliária está de portas abertas. Se a gente não chegou ainda até vocês, vai chegar. Apesar de Arapiraca ser pequena, quando a gente faz uma relação, a gente acaba vendo que não só Arapiraca é muito grande, como esse mercado é muito grande. Tem muitas pessoas aí trabalhando e a gente já fez parceria com algumas. E apesar de a inauguração ter sido aí há 15 dias, nós juntos já estamos aí de bastidores há uns 60, 90 dias aí. E inclusive já fizemos até um jantar. Essa nossa credibilidade fez com que pessoas de fora nos procurassem. A Jave de Maceió trouxe um grande parceiro de São Paulo, e a gente acabou fazendo um jantar para investidores, que o Tony também estava presente. Outros amigos corretores, o Felipe Mosquito também estava presente, e outros corretores também. Isso é o que eu costumo dizer: a casa está aberta para tirar dúvida, para fazer negócio e para estar junto da sociedade arapiraquense como um todo. A gente veio com essa ideia de desmistificar e de trazer qualidade ao serviço, seja o negócio pequeno, seja uma plantação de uma semente, ou seja uma construção de um grande empreendimento. A gente está lá para somar com qualquer um que bata a nossa porta. As pessoas que estão nos assistindo, quando o senhor fala um projeto econômico, né? Um pequeno empreendimento, a partir de quanto
vamos dizer assim, diga-se de passagem, alguém vai, pô, eu quero fazer uma casa, eu quero construir um imóvel, valor de X, a partir de quanto? Cara, se falar de casa, hoje nós temos casa a partir de R$ 220 mil. Não é isso, Felipe? Exato. Nós temos casa para aquisição e construção dentro de condomínio. Inclusive, é uma exclusividade que nós pegamos com alguns parceiros aí. Dentro de condomínio fechado, 220 mil, temos 2 unidades ainda. 2 unidades. As últimas 2. Últimas 2 unidades, de 6 que nós pegamos, a gente está só com 2 unidades nesse preço e com essa condição. E pegar um gancho também. Por mais que a gente fale de produto econômico, mas lembra do início quem diz quem traz um DNA, ou seja, esse produto, por mais que seja econômico, ele é trabalhado como um médio padrão, certo? Então, acabamento. Então, assim, é um projeto onde o cliente da gente senta com arquitetos renomados daqui da nossa cidade, certo? Um projeto onde está todo o mercado vendendo de um jeito, a gente vem na contramão. Ou seja, se está todo mundo fazendo de um jeito, vamos fazer de uma forma diferente? Então a gente pegou aquele produto econômico, a gente jogou uma área gourmet, entendeu? A gente jogou uma churrasqueira, então, ou seja, fez um ambiente diferenciado. É por isso que eu digo que tem que viver, tem que sentar, marca uma reunião com a gente, nossos corretores, eu estou aqui também para te atender, Michel, o Fabrício, para você entender o que a gente está falando. Quando a gente parte para os projetos da gente, são projetos diferenciados. Por mais que seja da linha econômico, você vai encontrar um projeto totalmente com acabamento diferenciado. Então, esse é um dos diferenciais que a Concretize Imobiliária traz também para os nossos clientes na modalidade econômica. Hoje, onde é que fica localizada a Concretize Imobiliária? Eu gosto até de brincar. Hoje nós estamos localizados na avenida mais badalada de Arapiraca, que é na Avenida César Cunha. Certo? Lá no empresarial Sônia Maria. Só chegar lá, bater na porta, que será muito bem atendida. A gente começou a falar sobre a questão de parcerias. E os senhores falaram que, independentemente de serem de vocês, mas empresas parceiras tendo o produto, também podem procurar vocês, ou seja, parceiros. Como é que funciona essa questão da procura? Pronto, veja só, como o Felipe frisou e o Fabrício, a gente selecionou alguns produtos para que a gente possa trabalhar, porque alguns produtos a gente desenvolveu junto com os construtores, foi o caso desse produto, que é o condomínio Goldenville, né? Que é esse produto que a gente está com essa exclusividade. Outros produtos que a gente está trabalhando, um outro exemplo também é o produto lá da Apex, né? Que é um condomínio também fechado, Palmeira Imperial, que é um produto, um condomínio exclusivo desse construtor, que é o Gabriel. Então a gente selecionou vários produtos, porque agora a gente também vai conseguir vender produto de outras construtoras. Então isso aumenta o leque, não vai ser mais só produto da Concretize, e de vários segmentos. Então, esses parceiros que estão junto com a gente são todos parceiros que também já têm uma história no mercado, já têm uma segurança, uma credibilidade, uma entrega. Então, é isso que a gente está buscando da gente, que o cliente chegue com a gente, já saiba que aquela casa dele vai ser construída, vai ser entregue naquele prazo. Se for uma casa pronta, que ele vai ter todas as garantias. A gente tem um setor jurídico já para proteger tudo isso, né? Desde o início, se é uma aquisição e construção, uma casa pronta, o nosso setor jurídico já vê todos os contratos, já observa tudo, para que aquele cliente fique seguro de tudo que está acontecendo, né? Então, isso é bem importante frisar isso aí. Sobre quem está nos assistindo e acompanha o DDI desde o início, vai lembrar que a Concretize, quando era nossa parceira, a gente fazia propaganda e divulgação da Light Steel Frame, não é isso? Isso. Hoje, ainda trabalha com a Light Steel Frame ou não mais? Sim, então isso é interessante. Muita gente me pergunta, eita, a Concretize agora é só imobiliária. Não, a Concretize Construtora, ela continua trilhando seu caminho, né, de sucesso. Ela é a única construtora que hoje que trabalha com Light Steel Frame, não só aqui em Arapiraca, em todo o estado. Temos obras lá em Cururipe, de steel frame, temos uma clínica em Maceió também de steel frame. E ela continua na alvenaria e no steel frame, em obras de alto padrão. Então, a construtora não mudou nada. Ela é mais uma força também da imobiliária, porque com isso a gente consegue fazer uma obra de alto padrão para um cliente que nos buscar na imobiliária, desde o zero, como o Felipe falou. A gente tem os parceiros arquitetos, para que a gente possa desenvolver aquele projeto exclusivo, específico, e a gente executar, né? E a imobiliária ela vai buscar o que também? Ela vai buscar a melhor localização de lotes naquele condomínio.
Então, o cliente que ele vai chegar lá, ele vai estar assistindo de tudo, desde um projeto até o financiamento bancário, a execução. Então, a gente resolve tudo isso. Né? Não só agora o Michel, também junto com todos os parceiros do mercado, todas as outras construtoras, os outros empreendimentos. Então, o leque fica bem maior para o cliente. Os senhores bem falaram, mas de forma bem sucinta, e aí eu queria que os senhores explanassem. Uma das grandes problemáticas hoje na venda de imóvel são as documentações. E principalmente aquele que vai ou comprar ou vender, ele às vezes não sabe. E às vezes, por não saber, acaba demorando, havendo amorosidade. E aí eu quero saber dos senhores como é que os senhores auxiliam aí, tanto quem for vender ou quem for comprar, nessa questão burocrática de documentações. Então, isso que a gente faz como uma consultoria, né, é justamente para desmistificar isso. Muita gente, a maioria da população, compra apenas um ou no máximo um segundo imóvel durante toda a sua vida. E a gente não quer tratar essa pessoa como se estivesse tratando com um investidor que compra 3, 4 imóveis por ano e já sabe o trâmite, já sabe como trabalhar, já sabe o que fazer, já sabe quem contratar para resolver. Então, para isso nós criamos um setor administrativo dentro do escritório que tem contador, advogado, despachante, para que todo esse trâmite seja feito e acompanhado do início ao fim, deixando bem claro, bem transparente e fazendo com que a pessoa entenda desde o primeiro atendimento qual o passo a passo que ela vai passar para que isso a tranquilize, né? A gente escuta histórias aí de várias pessoas que foram enganadas, que se enganaram, que tentaram fazer sozinha ou que, enfim, de todas as maneiras acontece, ou que às vezes achava que era uma taxa, era outra, às vezes que não foram informadas das taxas que vêm junto com a aquisição do imóvel. E para isso é que é importante a gente ter essa transparência e esclarecer para todo mundo. Para quem é primeiro imóvel, tem as bonificações do governo federal, tem como incluir no financiamento de documentação, tem como auxiliar. Então a gente, com a nossa expertise e com o nosso administrativo lá, a gente já consegue fazer a avaliação de crédito dentro do imóvel, dentro do escritório, para depois da avaliação de crédito, você já saber o que até onde você consegue comprar, até que valor fica a sua parcela, como é que fica a entrada, como é que de repente essa entrada fica muito pesada, se divide, quem é o construtor que divide, quem é que não divide, como é que dá para fazer. E tudo isso só consegue fazendo a avaliação individual, entendendo pessoa por pessoa. Por isso que a gente faz esses treinamentos lá, para que as pessoas saiam esclarecidas e sabendo. E é por isso que eu digo, às vezes, e muitas das vezes, a gente planta uma sementinha em alguém que está com medo de comprar, ou acha que não tem como comprar, e às vezes chega lá, ou algum parente, né, algum amigo, comprou. Poxa, você conseguiu fazer um financiamento assim, assim, assim para um amigo meu. Eu trabalho na mesma empresa, ganho a mesma coisa e não sabia que dava. Vem para cá, senta aqui, vamos tomar um cafezinho, a gente consegue resolver. Coisa boa. Eu estou aqui com vocês são experts, né, no mercado imobiliário. E aí surge uma dúvida. Muita gente, né, talvez eu não esteja certo no percentual, mas de forma bem leiga, 70% da sociedade utiliza recibo, compra e venda nos seus imóveis. E aí, na hora que vai vender, como é que funciona essa questão da venda com recibo, compra e venda? Bom, veja só, desde o começo foi o que a gente pensou. Como a gente queria dar uma segurança jurídica para todos esses clientes, a gente optou de não trabalhar com produtos que não tenham a documentação 100% ok. Aí eu vou dar exemplos. Às vezes o cara está no sítio lá e quer fazer aquele loteamento na parcela, que é um compra e venda. Então são produtos que a gente não tá trabalhando, não tem pretensão de trabalhar. Como chave de imóveis também. A casa às vezes é financiada pela Caixa Econômica e em determinado momento aquele cliente quer comprar aquela chave. Então são produtos que a gente vê um alto risco, né? O do nosso jurídico orientou, são produtos que a gente
não pega na imobiliária para negociar esse tipo de produto. Né? Então a gente fez um filtro de tudo isso, né? Então já para proteger os nossos clientes de um problema futuro. Pode falar. Só fazer um complemento. Porque assim, a pessoa que compra um imóvel no compra e venda, ele não tem segurança jurídica nenhuma. Porque assim, se eu te vendo com compra e venda, eu posso fazer 10 compra e venda, que você não vai saber nunca. Então, assim, às vezes você compra algo que é para ser um sonho, se torna um pesadelo. Certo? E até o processo que também dificulta um pouco. Você comprou no compra e venda, para você conseguir escriturar, tem todo um processo. Entendeu? Aí vai envolver um processo jurídico também, para que você faça uso capião, para que você venha conseguir fazer a escritura daquele bem. Então, nós entendemos que o que norteia a gente é a segurança jurídica. Então, nós não trabalhamos com esse tipo de imóvel. Existe a possibilidade de um imóvel usado ser financiado pelo banco? Existe sim, mas ele tem que atender os requisitos da Caixa, certo? Então, assim, a forma como ele foi construído, os recursos, ou seja, você não pode construir aleatoriamente, tem que seguir um protocolo que a Caixa exige para poder liberar o financiamento. Hoje o senhor falou sobre a questão Minha Casa, Minha Vida. É um programa governamental. Ele ainda está na ativa. Está sim. E até um detalhe importante de você que está querendo comprar, até escolhe a sua imobiliária, o seu corretor, porque justamente nesse Minha Casa Minha Vida, a gente tem várias, como é que eu posso dizer? Várias faixas. E às vezes, R$1 que você coloca na renda de um cliente, ele muda de faixa, aumenta os juros. Aquele cliente perde um subsídio, ou seja, algo que você até conseguiria comprar com um juro menor, por conta de um erro, um descuido, você acaba até inviabilizando a compra, porque aumentou o juro, consequentemente aumentou a entrada, aumentou a parcela. Ou seja, é complexo. Então você tem que escolher muito bem quem vai tratar com o teu sonho, uma conquista que você está querendo ter, né? Para quem está nos assistindo, e tem muita gente que está casando aí, muitos jovens que estão sonhando com a sua casa própria, né? Muita gente que mora de aluguel e almeja a sua casa própria. Quais são os requisitos mínimos, iniciais aí, para adquirir o seu imóvel, sua primeira casa? Quer falar? Então vamos vamos lá. Então assim, hoje se você tem renda formal, a gente consegue financiar. E se você não tem renda formal, a gente também consegue financiar. Ou seja, você é um vendedor, que você não tem uma carteira assinada, mas você está todo dia ali trabalhando, você tem uma movimentação bancária, a gente consegue fazer uma renda informal, passar pela entrevista e aprovar e sair o crédito para ela também. Mas o que a gente tem que ter, como eu falei, movimentação bancária, caso seja renda informal. E se for renda formal, a gente analisar como é que ela vai ser feita. Mas a gente tem que ter toda a documentação que a gente passa para todo o cliente da gente para poder vir a conseguir o financiamento. Hoje uma renda mínima de quanto? Pai, hoje até de um salário, se você tiver 3 anos de carteira, um FGTS, se você tiver um dependente, você já consegue tirar uma casa. Já. Hoje com um salário mínimo consegue? Consegue. Precisa ser casado, solteiro, independe? Para você ter o máximo de subsídio que o governo passa, a gente tem que ter algumas exigências, que são o FGTS, ter 3 anos no mínimo de carteira e ter um dependente, que se você for o casado já entra como coparticipação. Aí, ou seja, a gente consegue tirar o máximo de subsídio possível do governo, aí é onde eu chego naquele cliente de um salário mínimo. A gente consegue aumentar, porque a gente consegue chegar até quase R$50 mil de subsídio. Suponhamos que alguém já tem um empréstimo, né, com a sua renda comprometida. Isso acontece muito. Nesse caso, dificulta aquele que almeja aí a sua casa própria financiada pela Caixa? Dificulta, porque o banco ele faz um rastreio no CPF. Então ele faz todo um levantamento e se você tiver algo que comprometa a tua renda, a tua margem de financiamento diminui. Certo? Aí, ou seja, sempre quando a gente vai começar um financiamento, a gente faz uma pesquisa, a gente senta com o cliente para ver o que é que realmente tem ou não tem no nome, para a gente ver como é que a gente vai direcionar ele para o financiamento. Para quem está nos assistindo, as parcelas de um imóvel, eles variam de quanto a quanto? Primeira casa. Vai depender muito do valor do imóvel, certo? Mas aí a gente tem parcelas de R$500. Incrível, né?
Concretiza imobiliária. R$ 500. E varia de quanto a quanto aí, máximo? Não, uma casa, vamos supor aí, 200 mil. A máximo até 250 mil. Certo. Lembrando que ele está falando desses valores, mas Sim, a gente sim. trabalha sim. todas as faixas. Certo. Tá? Então, a gente teve um que está sendo fechado, inclusive amanhã já tem uma reunião para Boa. fechamento, que é uma casa de R$ 220 mil. Boa. E a parcela dele ficou 1.040. Certo? Como eu já tive também uma casa que foi fechada há, tem o que, acho 32 dias, 33 dias, foi logo no início, que a gente tava, que foi fechada lá nas Guaribas, que a parcela ficou de R$ 700. Então, assim, vai depender muito do tipo do imóvel, localização. Mas a gente já tem casas também que foram vendidas também mês passado, que chegam parcelas de 6 mil, parcela de 8 mil. Então vai depender muito no caso aí, um padrão. Um padrão já subindo, já. Alto padrão. O legal também é o seguinte, que a gente, como o Fabrício bem falou, a gente quer meio que mudar um pouco da cultura aqui e contribuir, né, com tudo. Uma das maiores dores, né, que um construtor, alguém que quer vender o seu imóvel, né, é tentar realizar aquela venda no tempo mais rápido e no valor que ele está buscando, né? Então, a gente está trabalhando também, bem legal, com a questão de exclusividade. Então, o que é que acontece? Teve um case de sucesso nosso agora. Isso tudo a gente está falando antes dessa inauguração, né? Então, é bem legal. Na quarta-feira, o cliente nos procurou lá no escritório e pegamos a exclusividade desse imóvel, né? Era um imóvel de 650 mil, no condomínio Flor de Maria. Também não foi frisado, nós temos uma equipe de marketing também, parceira da imobiliária, né, que faz os vídeos semanalmente, tudo, e faz toda a cobertura das casas. Isso é bem legal porque o cliente ele pode ver toda a casa, né, fotos, é bem legal essa apresentação que a gente faz. Então, na quinta-feira, a gente foi lá com o pessoal do marketing, fez o vídeo, na sexta foi entregue o vídeo, né, na mesma sexta foi postado, um monte de gente se comunicou, no sábado teve 3 ou 4 visitas, não foi, Felipe? Nesse mesmo imóvel. Então, no sábado mesmo já ficou apalavrado a venda, né? E na segunda a gente foi com o nosso parceiro sindicalista fazer análise de crédito. Então, essa casa, no trâmite dela aí, em menos de 5 dias, essa casa foi vendida, né? Então, foi bem legal esse case de sucesso para a gente defender a exclusividade. A exclusividade também não quer dizer que só a Concretize vai vender. Quando um imóvel está exclusivo com a gente, que a gente tem vários produtos, as outras imobiliárias, os outros construtores, todos podem fazer parte daquela venda, entendeu? A gente vai ficar nessa organização, mas não é só a gente que vai vender, vai estar aberta, né, a toda a cidade e a todos os nossos parceiros também imobiliários. Então, essa questão da exclusividade é um ponto bem legal que a gente também está trabalhando. Só pegando, voltando ao que o Felipe estava falando aqui, é que o subsídio do governo, por exemplo, se você comprar uma casa aí de 180, 185 mil e você tiver um subsídio de 50 mil reais, você só vai pagar 130. Por isso que a parcela vai ficar menor, o prazo vai ficar maior. E um outro ponto que foi falado aqui é sobre esse lance de chave. Você imagine você pagar ali 5, 6, 7, 8 anos de uma casa em um nome de um terceiro e daqui a pouco acontece de um falecimento, alguma coisa, e os filhos dele vêm tomar a sua casa. Você não vai ter segurança jurídica nenhuma. Por isso que quando a gente vai trabalhar qualquer imóvel lá, o primeiro ponto que a gente faz é checar a documentação, como é que está, se é financiado, se não é, qual a situação do imóvel. E quando a gente vai tratar com um cliente que está querendo comprar, a gente faz primeiro a avaliação de crédito dele para entender. Porque se você tiver algum financiamento, tiver algum empréstimo, tiver alguma coisa que vá dificultar a sua margem, quanto menor o seu salário, menor você vai ter essa possibilidade de fazer esse financiamento, porque hoje é tudo interligado. Hoje não adianta a gente dizer que não tem financiamento ou dizer que não tem empréstimo, porque quando passa para análise de crédito não passa nada. A gente está falando aqui sobre vendas e sobre aluguéis. A imobiliária Concretize, ela também atua ou não? Sim, a gente também atua na parte dos aluguéis, né? Não é assim o nosso forte, digamos assim, né? Mas a gente também seleciona alguns imóveis, né? E a gente também faz essa parte dos aluguéis.
Nós temos imóveis para aluguel. Nós não fazemos a administração de aluguéis. Isso. Nós temos imóveis para aluguel, mas a gente ainda não faz a administração de aluguéis. É isso que, por enquanto, não abrimos essa vertente lá na imobiliária. A inauguração final de 2025, né? Praticamente, estamos aí adentrando 2026. E quais são as prospecções futuras aí para 2026 com a Concretiza Imobiliária? Aí é legal, porque como o Felipe falou, que tem que viver, o Marco gosta de falar uma frase bem legal lá, que você tem que viver a experiência Concretiza, né? Então, por que é que o marketing bate muito forte nisso? Porque o nosso marketing, né, que é o Azul Criativo, através da pessoa do Arnóbio, já está comigo lá desde o início, né, há quase 6 anos. Ele já entende, ele já viveu junto com a gente. Ele já fez vários momentos de família felizes, do início ao fim, vários vídeos de entrega de imóveis que a gente já fez. E aí é bem legal a gente continuar nesse intuito e ajudar as pessoas, porque o cara que está ali pagando aluguel na casa da mãe, querendo casar, cara, quando ele consegue um financiamento bancário, ele entra na sua casa, eu acho que é uma das maiores felicidades que o cara pode ter na vida. Então a gente participar desse momento e assim, com toda seriedade, com toda confiança, para fazer com que aquela jornada daquele cliente seja perfeita, porque assim não é fácil, né? Realmente não é fácil. Tem várias coisas que você tem que estar preparado, né? Desde o atendimento do corretor, desde a documentação, desde o imóvel. Então, são muitos setores. Foi o que a gente quis fazer, juntar tudo isso, resolver e entregar já uma situação pronta para os nossos clientes. Então, através disso aí também, outro diferencial que você perguntou agora há pouco, nós temos lá um site, né? Onde nesse site a gente tem hoje lá quase 100 imóveis, né? Você vê, em poucos dias temos 100 imóveis lá dentro, variados de investimentos, apartamentos, aluguéis. Então aquele cliente ele pode fazer um tour virtual nesse site, fazer uma busca, lá tem todas as informações dos imóveis, condomínio, preço, tamanho. Então isso adianta bastante, porque o cliente ele já vê o preço, ele já vê aquele imóvel e ele já vê com a gente já num direcionamento, né? Então isso é bem legal. Então, juntamente com a apresentação que a gente faz dos imóveis, como eu falei, a gente tem os vídeos dos imóveis, as fotos, a documentação. Então, quando ele chega com a gente procura dar toda a informação possível para que ele fique tranquilo e opte de fazer a sua compra. Sem contar, né, Claudício, que nós somos a garantia. Nós damos a consultoria, nós acompanhamos e vivemos esse mercado já há muito tempo. Conhecemos o mercado, conhecemos Arapiraca, conhecemos pessoas, temos essa parceria aí e nós viemos, na verdade, estamos nessa junção, viemos para ficar e nós somos a garantia. As pessoas nos conhecem, sabem da nossa idoneidade no mercado, tanto é que o Michel já está aí construindo há mais de 10 anos, o Felipe já está nesse mercado há uma longa jornada, eu também já estou no mercado há muito tempo. E eu sou um cara que sou apaixonado, os meninos sabem que eu sou apaixonado por estudar Arapiraca, por estudar esse mercado, por estudar comércio, investimento. E somos imparáveis de estar buscando pessoas, buscando parceiros, buscando aprender, buscando entender e sempre tentando inovar para que as coisas aconteçam da melhor forma que está chegando. Quando a gente fala de light steel frame, eu brinco até com o Michel. Eu digo, Michel, esse negócio as pessoas não sabem nem falar. Foi buscar esse negócio para buscar problema para você. Mas é uma realidade. A gente já está vendo as casas aí de isopor, já está vendo impressora 3D imprimindo casa, já está vendo casa que você sonha em um dia, em 20 dias ela está em pé. Já está tendo casa que você compra pronta na internet, está tendo casa da Tesla. Então a gente precisa saber o que é que está acontecendo no mercado para que a gente saiba o que acontece e saiba que dá para chegar para cá. Não adianta a gente também reinventar a roda e não adianta a gente querer também fazer uma coisa que não caiba em Arapiraca. A gente está aqui estudando, a gente está aqui aprendendo, a gente está formalizando algumas coisas, mas estamos de portas abertas para que as pessoas entendam e venham se sentir confortáveis, tanto para comprar quanto para fazer parceria, porque essa transparência ela é tanto indo quanto vindo. Essa transparência é para quem quer fazer negócio com a gente, seja para construir, seja para comprar, seja para vender, seja só para trocar uma ideia, vamos tomar um cafezinho, vamos entender o que a gente pode fazer junto, vamos embora. Coisa boa.
Pode falar. Porque também, como o Fabrício bem falou, que é o DNA da gente, o legal é que sozinho você não consegue realizar grandes coisas. Isso aí é comprovadamente comprovado já, né? Comprovadamente comprovado. Não precisa cortar não. Boa, Maurício. Boa, Maurício. Deixa aí. Então indo por esse caminho aí, o que é que a gente viu quando a gente montou a equipe? Nós só estamos aqui 3, mas tem várias e várias outras pessoas que tornam com que isso aconteça. Como eu falei, tem o administrativo, a gente tem o jurídico, a gente tem o marketing, a gente tem o correspondente bancário, então a gente tem o despachante, então a gente tem um grupo todo ao redor, né, daqui, e o legal é que nós somos complementares, então isso é bem interessante. O Fabrício é um cara estudioso, um cara voltado para investimento, para verticalização, o Felipe é o cara do médio, do alto padrão, eu sou o cara da organização, digamos assim, o cara que está lá no escritório para que tudo isso aqui funcione. E os outros, cada um tem sua função aqui dentro do grupo. A gente realmente selecionou pessoas para que a gente pudesse abrangir uma boa parte, porque, como eu falei, sozinho não tinha como a gente vir para esse mercado individual. Então, por isso que eu queria só frisar isso também. O senhor falou, né, os senhores falaram sobre um imóvel de alto padrão que foi comercializado em cerca de 5 dias. E uma palavra que o senhor falou é que ficou apalavrado. E aí eu queria ouvir dos senhores, né? Nessas negociações da vida cotidiana de vai contrato, vem contrato, até onde vale a palavra de alguém? Vai lá, Felipe, tu que fez essa venda. Tu que fez essa venda. Quando ele fala aí na questão de apalavrado, é porque a gente só considera realmente fechado depois que o contrato está fechado. Boa. Igual me Vai você ver. Influência. A influência como é, né? Ou seja, a cliente disse, é minha casa. A gente não pega valor nenhum, certo? Outro detalhe, a Concretiza Imobiliária não recebe valor de cliente nenhum, certo? Todo o valor que a gente negocia vai para a conta do construtor e o construtor que paga a gente. Ou seja, nenhum corretor da gente vai receber dinheiro de nenhum cliente. Isso é mais uma segurança que também a gente traz para o cliente. Então, vamos lá. Então, o cliente disse, eu quero, a casa é minha, eu vou depositar o dinheiro. Eu disse, não, fica certo, a preferência é sua. Nós não pegamos nenhum valor, tá? E quando for... Do isso comprador, né? Do comprador. Boa. Como a venda aconteceu no final de semana, a gente não tinha como rodar contrato, não tinha como fazer avaliação de crédito. Então, a gente deixou ela, que foi a primeira que chegou, disse, a casa é minha. Aí já vou mandar um sinal, digo, não, você tá dizendo que a casa é sua, tudo bem. A gente coloca, te dá a preferência. Na segunda-feira, a gente roda teu crédito, aprovando, a gente fecha contrato. E foi feito isso. Então, 8 horas da manhã, a gente rodou o crédito dela, aprovou e a gente fechou. Aí é por isso que ele falou, ficou apalavrado. Porque não tinha como fechar no final de semana, porque ela não tinha uma avaliação de crédito. Então, eu não poderia pegar o sinal, como o pessoal quer fazer, sem ter algo que é o que a gente mais bate, que é a questão da segurança realmente jurídica. Eu não posso pegar e te vender algo que amanhã o seu financiamento não aprove, como é que vai ficar? Então faz isso. Por isso que entrou o termo apalavrado. E esse termo é antigo, né? Você sabe, Sim. o Terapiraca é o termo antigo, né? Não, e aí, o senhor falando isso, né, que na verdade houve uma palavra de lá para cá, mas houve uma palavra da imobiliária para com o comprador também, de segurar aquele imóvel e não passar para uma outra pessoa. Exatamente. Inclusive, essa própria venda gerou até algumas coisas. Por quê? Porque quando a gente lançou, claro que para lançar a gente bolou uma estratégia. Então, a gente não pegou o produto e já lançou de vez. Então, a gente criou um AUE para poder lançar a casa, porque era uma casa realmente diferenciada. Então, quando a gente lançou, acho que em menos de 24 horas eu tinha 7 visitas. 7 visitas com 7 propostas. Ou seja, a segunda já queria mandar dinheiro, eu digo, não tem como, porque já tem uma pessoa na frente. Então, a gente respeitou a ordem, né? Só que na primeira mesmo não passou. Na primeira já aprovou e a casa já foi dela. Porque essa questão, de palavra, né, que eu falei aqui, é porque todos nós acreditamos muito na palavra do ser humano, né? Mesmo que a gente fique muito decepcionado com algumas situações, mas, cara, a gente tem que não mudar
a nossa essência. Então, quando a gente faz uma negociação com uma pessoa, naquele momento está fechado. É independente de rodar o financiamento bancário, de ter o contrato assinado, da nossa parte está fechado e a gente está acreditando naquela outra parte. Mas se não for conduzido isso, a gente também não vai deixar de acreditar, porque é a nossa essência, entendeu? De acreditar, de confiar, de querer ajudar e querer estar junto. Assim, a gente mesmo aqui, hoje a gente estava conversando em Felipe, então vamos vender aquilo, não sei o que, não sei o que. E em nenhum momento a gente trata de quanto vai ganhar. Bicho, a gente não está nem preocupado com isso. A gente precisa fazer a venda, ajudar aquela situação e a gente fica no compromisso quando está com um produto que a gente precisa resolver. Cara, a gente nem olha o que vai entrar, o que não vai. E depois quando pensa, eita, entrou, foi, beleza. Então, o forte aqui, desde o início, nunca foi o financeiro. Claro, todo mundo precisa, gente. Mas aí o legal que eu gosto da experiência Concretiza é isso. E a gente consegue transparecer isso para os nossos clientes, né? Para todos que estão lá no grupo. Então isso é bem legal. Inclusive, essa casa de 650 mil, ela foi tão disputada É verdade. que o segundo colocado, digamos assim, ficou chateado porque a gente não furou essa fila aí, né? E assim, a gente até ficou pensando nos bastidores em fazer mais casas dessas em outros terrenos que nós temos, porque a casa ficou bem precificada, o projeto ficou lindo, as pessoas estavam disputando a casa. Se a gente tivesse 3, 4 casas dessa nesse modelo, nessa semana, nós teríamos vendido as 4 casas, porque só de propostas assinadas tinha 3 propostas e, como os meninos bem disseram, a primeira passou a avaliação, passou tudo. A segunda pessoa ficou chateada, a terceira entendeu, mas a segunda ficou chateada porque ela queria aquela casa. Mas só um ponto também, Flávio, só para você entender sobre essa situação dessa casa, né? Que o Felipe falou que acho que foram 7 clientes, né? Um finalizou e ficaram 6, né? A gente continuou com esses outros 6 clientes, dando total assistência. Desses outros 6 clientes, 3 fecharam com a gente, outros produtos, situações diferentes. Inclusive a Concretiza vai construir uma casa lá no Jardins 1 para um desses clientes que olhou essa casa, e a gente vai contar na luta dos outros 3, né? Para ver o momento certo deles. Uns estão esperando uma outra oportunidade dessa, então assim, a gente não, mesmo não dando certo, a gente dá continuidade ao atendimento e estamos sempre presentes ali para poder atender esses outros clientes que não conseguiram essa oportunidade e a gente gerar outras para eles. Claudísio, pegando, porque eu viu na mente agora aqui você falando na questão do apalavrado. Eita. Mas a gente passou também, recente também, já uma situação também, desse jeito. O cliente chegou, visitou, disse a casa é minha, tudo bem. A gente deixou de vender outras pessoas. Quando foi no dia que a gente rodou todo o processo, que diga, vamos assinar. Aí ele disse, não quero mais não. Como é? Aí ele disse, não quero mais não. Não, tudo bem. Na hora que você achar que seja o seu momento, você procura a gente. Só que isso atrapalha um pouco também a gente, né? É como o Michel disse, a gente confia nas pessoas, só que em algum momento vai acontecer. E a gente já passou, já esteve dos dois lados. A gente não vai mudar, a gente vai sempre acreditar. E é uma coisa que eu estava até lembrando também, que é o que a gente traz no slogan da empresa. Que eu até deixei aqui para colocar para vocês. Experiência que constrói confiança. Ou seja, a gente tentou trazer em uma frase algo que demonstrasse a essência realmente da Concretiza. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo, né? Tudo que é bom dura pouco, mas você que está conosco aqui, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Mas aí eu quero ouvir do Michel, né? Estamos se aproximando para o final. Como é hoje? Hoje, quem está nos assistindo? Quero comprar o meu imóvel. O que é que faz, Michel? Primeiro passo, visitar a Concretize, na Avenida Ceci Cunha, número 50, no empresarial Sônia Maria. Outra ferramenta legal, como eu falei, nós estamos com um site aí ativo, com vários imóveis, www.concretizearapiraca.com.br. Temos aí o nosso Instagram, Concretize Imobiliária AL. Então lá você vai ter uma primeira visita, vai conhecer a gente, vai ver os imóveis, tem o nosso contato lá também. E eu acho que é o primeiro passo, porque a partir daí a gente vai guiar, né, até a realização do seu sonho. Coisa boa. Eu comecei pelo Michel, porque quando eu convidei para vir aqui para o bate-papo, ele disse, eu não posso ir sozinho. Eu não posso ir sozinho. Verdade. E aí eu quero ouvir dos senhores, qual o segredo de uma boa sociedade e uma boa parceria? Conta pra gente. Felipe, olha. Vamos lá. Eu bato mais uma vez na tecla, que é a questão do time da gente.
E em todas as reuniões da gente, que a gente tem reunião semanal com toda a equipe da gente, e o que todos falam, eu acho que uma língua só, é a leveza como a gente trabalha. Então, realmente, é esse sentimento de time, de um ajudar o outro, para que a gente realmente tenha os resultados que nós estamos tendo. É incrível, Claudísio. Como eu falei, a gente reuniu uma equipe realmente muito qualificada. E, tipo, menos de 90 dias, a gente já alcança resultados, graças a Deus, muito bons. Entendeu? Até vendas fora do estado nós estamos fazendo. Boa. Entendeu? Vendas em São Paulo, a gente já fez também. Ou seja, o dia a dia da gente realmente é o que deixa leve. E a gente, eu mesmo, eu sinto, das 7 horas da manhã, eu fico agoniado para poder ir para imobiliária. O primeiro a chegar é o Felipe. Quem chega lá tá fechado, bicho. Eu sou empresarial só abre de 8, meu amigo. Aí o Felipe chega lá, que ele leva o menino do colégio, vai chegar lá 7h35. Mas aí, 7h40. mas aí é a vontade, pô, porque quando a gente chega lá, encontra o Fabrício, o Michel, Josuel, o Fábio, o Rejane, toda a equipe da gente, e na conversa da gente rápida, ali mesmo já sai negócio. Então, a leveza como a gente trabalha a equipe, eu acho que é o segredo de tudo. Eu acho também. Para todo relacionamento precisa ter complementariedade, né? Você precisa complementar o outro. Você não pode ir de frente, ir de encontro, ou ser a mesma, mais do mesmo. E nós todos nos conhecemos há muito tempo. Eu não vou falar a quantidade de tempo. Eu ficou chateado que eu disse que é quase 30 anos. Não tem essa idade não sei o quê. Mas, bicho, acabei de passar dos 30, ele vai dizer que tem 30 anos que me conhece. Mas enfim, nós nos conhecemos há muito tempo e nos confiamos uns nos outros e cada um, o Felipe tem as expertise dele, o Michel tem as expertise dele, eu tenho a minha também, aprendo todo dia com o Felipe, aprendo todo dia com o Michel, acho que contribuo também com todos eles. E assim, o Michel constrói, eu construo, o Michel constrói de uma forma, eu construo de outra, eu conheço construtores, eu conheço quem faz projeto, eu conheço quem faz incorporação, o Michel conhece, é cada um que apresenta um ao outro e a gente acaba se somando e nesse pouco tempo aí já saiu negócio em Piranha, já saiu negócio em Coruripe, já saiu negócio em São Paulo, já saiu negócio em Arapiraca e a gente está bem feliz porque todas as exclusividades que nós pegamos, um ponto que foi falado aqui, que é a exclusividade que nós pegamos, a gente não abraça e não esconde o imóvel, é diferente do que acontece, às vezes as pessoas têm medo de deixar um imóvel com exclusividade, porque elas acham que vai passar por um corretor só e que aquele imóvel ali não vai ser trabalhado, não vai ser amplamente divulgado. Com a gente isso não acontece. O imóvel é trabalhado da mesma forma, é trabalhado, é colocado distribuído para os mais de 400 corretores aí que a gente conhece. A gente coloca no site, coloca nas plataformas, faz impulsionamento, faz bons vídeos, boas fotos, fala das qualidades dos imóveis e é aberto, como eu falei desde o início aqui, é aberta a parceria a outros corretores, enfim, para que o imóvel saia rápido. A gente ajuda a precificar, ajuda a impulsionar e ajuda que as pessoas saibam que aquele imóvel está disponível para que saia rápido. Não é dentro do nosso interesse colocar aquele imóvel dentro de um cofre, esconder e fazer com que as pessoas acreditem ou adivinhem que aquele imóvel está à venda. A gente quer que todo mundo saiba que está à venda e trabalhe isso de uma forma muito bem divulgada. E como o Felipe gosta de falar, Claudício, a gente não pode garantir a venda. O que a gente pode garantir é o nosso trabalho, que a gente vai pegar aquele produto e a gente vai entregar o que realmente a gente acordou. Então isso é bem legal porque, com tudo isso que o Fabrício falou, que a gente faz, a gente passa um relatório, né? Quase que semanal, de visitas, do que a gente está fazendo, dos leads do tráfego pago. Então, assim, aquele cliente, a gente não pode garantir a venda, mas a gente vai garantir que a gente está trabalhando aquele imóvel. Os senhores falaram de forma ligeira aí, mas aí eu queria, tem muita gente que está nos assistindo de outros lugares, né, do país. E até onde vai o campo de atendimento dos senhores, eu quero que os senhores falem aí para quem está nos assistindo. Bom, o Cresce, né? Nosso Cresce é de Alagoas. Nossa atuação é em Alagoas. Mas nós temos parceiro em Pernambuco, em Sergipe, em São Paulo e na Bahia. Por que nesse triângulo?
é que eu tenho alguns produtos em Piranhas e Piranhas está ali, atravessou o rio, já está na Bahia, atravessou o rio, já está em Sergipe, a gente acaba aqui conhecendo algumas pessoas que fazem esse trabalho lá e esse trabalho cá. E como eu falei, nós conhecemos pessoas em Maceió, um amigo meu, um amigão da época de escola, o Leandro, que é corretor também há mais de 10 anos em Maceió, nos conectou com a imobiliária Javes em Maceió, e essa Javes trabalha alguns produtos de São Paulo e trouxe essa empresa de São Paulo para fazer um jantar conosco aqui em Arapiraca. Nós não tínhamos nem inaugurado a imobiliária ainda, fizemos esse jantar e através desse jantar já saíram 4 negócios em São Paulo e alguns aí estão sendo ensaiados para fechar também. Então é por isso que a gente está bem feliz com tudo que vem acontecendo. Em menos de 60 dias em que nós nos juntamos, já saiu o negócio em Piranha, já saiu o negócio em Alagoas, São Paulo, Arapiraca, alguns engatilhados, alguns apalavrados. Alguns ainda estão caçando os macacos para colocar no negócio. Mas até o final do ano ainda tem muita coisa para acontecer. E 2026 aí é que tem mesmo. Coisa boa. Claudísio, eu acredito assim que sucesso também a gente não consegue fazer só. Então a gente tem todo um time também por trás, certo? A gente não podia esquecer deles também, né? Tem Natanael do administrativo, a gente tem Bruno Siqueira, que eu costumo dizer que é Bruno Alexandre. É outra palavra, porque eu apadrinhei. Outra das antigas. Então a gente tem o Jackson, a gente tem o Fábio, a gente tem o Josué, a gente tem a Rejane. Então assim, a gente tem uma equipe por trás que faz com que todo esse sucesso da Concretize aconteça. E a gente não pode esquecer deles. Estamos em 3, não tinha como vir todo mundo, certo? Mas aqui a gente deixa o abraço para toda a equipe da Concretize. Coisa boa. Para mim é uma honra tê-los aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast, né? Estamos se aproximando para o final. Mas eu quero aí que os senhores façam as considerações finais. Começa por quem? Fabrício. Só agradecer mais uma vez, dizer que você está de parabéns e para nós é uma honra estar aqui e toda a sua audiência está convidada a tomar um cafezinho com a gente. Boa, boa! Toma um café! Haja xícara em café! Quantos seguidores? 132! 132 mil cafezinhos! Ei, vamos organizar. Claudísio, só agradecer mesmo, certo? E uma frasinha que eu quero deixar aqui para você que está querendo comprar a sua casa. Se permita viver a Concretize, certo? Deixe um momento pra gente, sente com a gente, que você vai entender o que nós estamos falando. Então, visite nosso site, visite o Instagram e vai em nosso escritório que nós vamos estar aguardando todos vocês. Bom, eu queria deixar de parabenizar, né? Como eu falei no início, desde o início que eu vi você crescer, né? Então nós viemos crescendo juntos, né? Tem que ser meu patrocinador! Não, aí já tá certo, aí já tá certo. E aproveitando agora essa nova jornada que a gente tá enfrentando, vai trilhar, né? E aproveitado agora o final do ano, queria deixar uma mensagem de Natal para todos os seus ouvintes aí, os seus seguidores, né? Que o final do ano é um momento de reflexão e de realizações de família. E a casa, ela faz parte disso também. A casa é um lar onde você vai criar seus filhos, onde você vai ter a maior parte do seu tempo, onde você vai dormir, descansar. E é possível que você consiga, né? Às vezes, como o Fabrício falou, você pode não achar que não consegue. Mas vamos tentar, vamos ver a renda, vamos ver as suas condições, o que é que a gente pode fazer, vamos ver se consegue um parcelamento. Então eu queria deixar essa mensagem de Natal, que acredite nos seus sonhos, acredite que você pode ter sua casa própria, você pode ter uma qualidade de vida melhor, e a Concretize Imobiliária vem para isso, né? Não só para ser obras de alto padrão, para realizar o sonho do primeiro imóvel também de quem está precisando. Então só agradecer o espaço, né? Obrigado aí a todos, né? E tamo junto. Tamo junto, muito obrigado, Fabrício, Felipe, grande Michel, que o Papai do Céu continue os abençoando. Se você é novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. O meu muito obrigado. Então você já sabe, tá precisando aí adquirir o seu imóvel,
tá precisando fazer uma excelente negociação, não procure outro lugar. Olha para cá. Não procure outro lugar a não ser Concretize. Procura aí. Se você digitar no Google, no pai Google, né? Se você digitar no Google aí, Concretize, você vai encontrar o site, o Instagram, você vai encontrar um meio de comunicação aí. Tenho certeza que você vai ser muito bem recepcionado, atendido ou atendida, e a sua negociação vai sair. Seja primeira casa, segunda, terceira, seja o que você imaginar, a Concretize realiza para você. Mas muito obrigado, Papai do Céu, continue te abençoando. Por hoje é só. Valeu!